Bom dia, sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Boa Vista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no ícone de Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Estão aqui presentes Dirceu Gardel, CEO, Lucas Guedes, VP de Negócios, e Mônica Simão, CFO e diretora de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à teleconferência durante a apresentação da empresa, com seus microfones desabilitados, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Para entrar na fila, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e silenciar o áudio. Somente as perguntas enviadas previamente por escrito serão respondidas. As respostas serão dadas em português e traduzidas simultaneamente. O áudio e vídeo estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.boavistascpc.com.br. Antes de prosseguir, no slide 2, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Boa Vista constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. Portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Boa Vista e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Dirceu, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Dirceu, pode prosseguir. Bom dia! Quero começar agradecendo a todos os nossos colaboradores, parceiros e clientes por um semestre de muitos avanços e crescimento. Nesse trimestre, realizamos a campanha Acertando Suas Contas, um dos mais tradicionais eventos de renegociações de dívidas no Brasil, promovido de forma pioneira pela Boa Vista há mais de uma década. O Acertando Suas Contas é uma grande iniciativa de promoção de sustentabilidade do crédito no país. A campanha já beneficiou, desde o seu lançamento em 2010, mais de 1 milhão de famílias, possibilitando mais de 400 mil renegociações de dívidas. Tudo com a participação de cerca de 4 mil empresas em mais de 170 ações organizadas em mais de 30 cidades do país. A edição 2022 teve uma grande inovação, ocorrendo também de forma online pela primeira vez por meio da plataforma de renegociações Acordo Certo, com mais de 30 empresas participantes. Graças à novidade, consumidores e empresas puderam renegociar seus débitos em atraso de forma simples e descomplicada, sem a necessidade de deslocamento e com condições especiais. Indo ao slide 4, gostaria de trazer alguns indicadores que nosso time de estudos econômicos divulga ao mercado com base em amostras controladas de nossas bases. Lembrando que não são KPIs da companhia, pois consideram uma porção estável da base de consultas e assim excluem novos clientes e ou outros comportamentos que possam enviesar os estudos.
Do lado esquerdo acima, notamos que o número de adições de restrições na amostra, indicador de registro de inadimplentes de nossa base de negativação, aumentou bastante esse ano, ganhando ainda mais velocidade no segundo trimestre, que cresceu 14,1% frente ao primeiro TRI de 21 e 14,7% frente ao mesmo trimestre de 2021, ficando 7,5% superior quando analisamos os últimos 12 meses. Mas é importante registrar que o indicador de registro de inadimplentes da Boa Vista encerrou o segundo trimestre ainda 9,4% abaixo do pico observado durante a pandemia, mas a tendência é de alta. Tendência similar à da taxa de inadimplência das famílias nas operações com recursos livres, divulgada mensalmente pelo Banco Central, que também está ainda bem abaixo do início da pandemia. O indicador do Banco Central, que chegou a 5,6% no início da pandemia, está hoje em 5,04%, ou seja, 9% abaixo do pico verificado em maio de 2020. No gráfico abaixo, notamos que, da mesma forma, também houve um aumento no número de indivíduos da amostra que deixaram de constar na lista por quitarem ou renegociarem suas dívidas, mostrando interesse do consumidor em se manter sem restrições. Ao lado direito, temos a evolução de consultas a crédito em nossa amostra, onde verificamos que, no segundo TRI de 2022, tivemos uma desaceleração na busca por crédito, mas que continua sendo maior que a busca nos últimos 12 meses. Aqui vale destacar que nosso indicador mostra também a busca por crédito fora do sistema financeiro, mais ligado ao varejo, que desacelerou em menor velocidade e que não consta nos indicadores do Bacen. Agora, no slide 5, vemos que, mesmo esse cenário de maior inadimplência e desaceleração do crédito, seguimos crescendo em ritmo forte em ambos os grupos de receita, crescendo 23,6% ano contra ano em receita total. O avanço do consumo de produtos híbridos com dados tanto de nossas fontes de dados negativos quanto do cadastro positivo seguem sendo o principal objetivo estratégico que, em conjunto com a expansão de atuação em antifraude e consumidor, originaram um crescimento de 21,9% dos serviços para decisão. Em serviços para recuperação, crescemos 33,5%, e notamos incremento de notificações enviadas por clientes de todos os setores da economia, demonstrando forte retomada dos índices de inadimplência. Agora passo a palavra ao Lucas, para que ele detalhe a partir do slide 6. Obrigado, Dirceu. Realmente tivemos bons resultados em praticamente todas as linhas de receita. Iniciando pelas soluções analíticas, no gráfico da esquerda, o crescimento de 18,9% quando comparado ao segundo trimestre de 2021 foi resultado do aumento de contratos dos produtos híbridos do cadastro positivo por clientes da base, seguido pelas vendas realizadas por nossa rede de distribuição, que reúne contratos por uso de empresas de pequeno e médio porte, além da conquista de novos contratos no segmento de telecom, utilidades e seguradoras. Na comparação contra o primeiro trimestre de 2022, o crescimento de 5,5% ocorreu principalmente nas vendas em pacotes por uso a clientes de pequeno e médio porte, atendidos por nossa rede de distribuição, além de novos contratos de analytics para empresas de telecom, utilidades, seguradoras e indústria, pela nossa força de venda direta. Na comparação do acumulado, os 6 meses de 2022, ainda pelo efeito de contratos híbridos, conforme mencionados anteriormente, com destaque de crescimento para segmento de instituições financeiras, que representou mais da metade do acréscimo, seguido dos clientes de pequeno e médio porte, telecom, utilidades e seguradoras. Agora, no gráfico da direita, em relatórios de risco, mantivemos nossa estratégia de migração dos relatórios de risco para produtos analíticos com melhor performance, mantendo-se praticamente em linha em todas as comparações. Ainda assim, a correção dos contratos de grandes bancos pela inflação e o aumento de consumo de algumas instituições financeiras e empresas de pequeno e médio porte compensou a redução registrada em todos os demais setores, levando a um leve crescimento nas comparações. Passando para o slide 7, no gráfico da esquerda, em soluções de marketing, tivemos uma receita pontual,
Sem esse efeito, o crescimento de todas as comparações se deu principalmente pelo setor de seguradoras, seguidos pelos setores de telecom, utilidades e varejo. No gráfico da direita, em soluções antifraude, o crescimento do ano contra ano e semestre é fruto da consolidação das receitas da Conduto. Já o leve decréscimo de 4,2% é um reflexo de um impacto pontual de R$300 mil de um dos 2 contratos com garantia de chargeback que a Conduto possuía. Vale mencionar que esse contrato específico já foi renegociado. Retirando a cláusula de garantia, possuímos apenas mais um cliente com contrato nessa modalidade, sem grande exposição da nossa receita. Relembramos também que, no primeiro trimestre de 2022, foi influenciado positivamente pela receita pontual do Fraud Day, que elevou a base de comparação. Passando para o slide 8, as soluções para o consumidor cresceram 76,1% frente ao segundo trimestre de 2021, principalmente devido ao aumento da geração de acordos e leads de renegociação e pelos esforços de monetização da navegação na nossa plataforma. O leve decréscimo de 1,5% frente ao primeiro trimestre de 2022 é fruto da redução do percentual de pagamento de acordos firmados, fruto os efeitos do aumento de inadimplência no mercado como um todo. No acumulado de 6 meses do ano, essas soluções apresentaram crescimento de 70,4%, dado o aumento de pagamento de acordos firmados, bem como pelos esforços de aumento de LTV dos consumidores, incrementando as receitas não apenas com acordos, mas com leads de não devedores para instituições credoras e anúncios nas plataformas, tanto do acordo certo quanto do consumidor positivo. Passando para o slide 9, as receitas para soluções digitais cresceram 57,3%, em comparação ao segundo trimestre de 2021, acompanhando o aumento da inadimplência, dado o avanço da concessão de crédito ao longo de 2021. Dessa forma, os segmentos de instituições financeiras foi o de maior crescimento, acompanhado pelos segmentos de telecom e utilidades. Frente ao primeiro trimestre de 2022, o crescimento de 31,1% foi resultado do aumento do volume de débitos do setor de instituições financeiras, destacando o setor de telecom, utilidades no trimestre, que apresentou crescimento de receitas em volume financeiro próximo ao do setor financeiro. Na comparação do semestre, as soluções digitais para o setor de instituições financeiras foram as que mais cresceram, com larga vantagem sobre os dos setores de varejo, telecom e utilidades. Nosso posicionamento forte e a qualidade de cadastro digitais nos capacita a fornecer o que entendemos ser de melhor e mais eficiente soluções de recuperação, nos permitindo acompanhar o crescimento da inadimplência e auxiliando nossos clientes em um cenário de incertezas. No gráfico da direita, mesmo sendo desincentivadas, as soluções impressas cresceram 2,2% contra o segundo trimestre de 2021, reflexo do crescimento geral da inadimplência e a quantidade geral de comunicados enviados. Vale ressaltar que o percentual de comunicados enviados por meios impressos continua em declínio quando comparados com os digitais. Em comparação ao primeiro trimestre de 2022, o crescimento de 16,4% dessa receita acompanha o aumento na inadimplência, com uma contribuição maior do aumento de negativação dos segmentos de telecom, utilidades, que possuem uma maior dispersão geográfica de clientes e clientes sem cadastros digitais, em especial nas elétricas. No acumulado dos 6 meses com o ano anterior, as receitas de soluções impressas decresceram 1,9%, principalmente pelo efeito da migração para comunicados digitais. Mesmo com a priorização dos envios por meio digital, o volume geral de notificações de débito aumentou de forma significativa, impulsionando também a linha de comunicados impressos, que de forma geral são utilizados para os consumidores sem registros digitais validados. Agora passo a palavra à Mônica, que apresentará os destaques financeiros a partir do slide 10. Obrigada, Lucas. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar de volta para apresentar mais um trimestre de resultados da Boa Vista. Vamos falar agora de OPEX e EBITDA. No gráfico da esquerda, mostramos a evolução do OPEX. Como podem notar, tivemos um crescimento de OPEX de 4% na comparação de trimestre contra trimestre e de 2% ano contra ano.
No acumulado do ano, tivemos um aumento de OPEX de 5,2%. A Boa Vista é uma empresa com histórico de grande disciplina de gestão de OPEX e CAPEX. Nosso planejamento para 2022 contempla uma programação de gastos menores no primeiro semestre e maiores para o segundo semestre, quando estaremos investindo mais em serviços de consultoria, tanto de TI, de tecnologia de informação, quanto de negócios. E como o nosso OPEX cresceu menos do que o crescimento da receita, tivemos uma evolução importante no EBITDA e sua margem. Logo, no gráfico da direita, podemos observar que o EBITDA ajustado cresceu 56,4% no segundo trimestre deste ano contra o mesmo período do ano passado, elevando a margem do EBITDA ajustado em 11,2 pontos percentuais, para 53,7% no trimestre. O mesmo efeito pode ser notado na visão do resultado acumulado do ano, no qual o EBITDA ajustado cresceu 50,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Passando para o slide 11, observamos a evolução do CAPEX. Seguimos investindo na alimentação e enriquecimento de nossa base com dados de cartórios e juntas comerciais, que tem crescido em número de registros em linha com o crescimento da inadimplência. Mantemos nosso cronograma de investimentos em produtos. Em TI, a migração para a nuvem segue o cronograma previsto, com conclusão estimada para novembro de 2023. Para o segundo semestre, temos uma previsão de aumento de investimentos em virtude de novos serviços, de redesenho de sistemas e de continuação da nossa jornada de transformação digital. O crescimento do CAPEX total de 33% no acumulado do ano contra o mesmo período do ano anterior reflete, primeiro, o crescimento no CAPEX de dados em 40%, devido ao aumento expressivo na volumetria de protestos de um ano para o outro, consequência do aumento da inadimplência no país, conforme eu já mencionei anteriormente. Segundo, o crescimento de 24% no CAPEX de produtos, em função do aumento das squads de desenvolvimento de produtos. E, finalmente, do crescimento de 40% no CAPEX de TI, relativo ao aumento dos investimentos em softwares ligados ao projeto de migração para a nuvem. No gráfico da direita, mostramos o EBITDA ajustado menos o CAPEX total, um indicador de geração de caixa da empresa. Este indicador mais do que dobrou neste trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior, atingindo 57,8 milhões de reais, 17,2% superior ao primeiro trimestre de 22. No acumulado do semestre, já atingimos 107 milhões de reais de EBITDA menos CAPEX total, crescendo 75,4% em relação ao mesmo período do ano passado, com expansão de margem em 7,2 pontos percentuais. Agora, vamos ao slide 12, para comentar sobre o lucro líquido da Boa Vista. Com o crescimento do resultado operacional, aliado primeiramente ao do resultado financeiro, que foi impulsionado pelo aumento da taxa básica de juros, e adicionalmente ao melhor aproveitamento fiscal através dos projetos enquadrados na Lei do Bem, atingimos um lucro líquido de 81 milhões de reais no segundo trimestre de 22, um crescimento de 265% frente ao 2T21, com margem líquida de 36%. No acumulado do ano, atingimos o lucro líquido de 137 milhões de reais, com uma margem líquida de 31,7%. Como consequência da performance apresentada, atingimos um lucro por ação de 26 centavos no acumulado do semestre, um crescimento de 19 centavos por ação em relação ao mesmo período do ano anterior. Bom, pessoal, agora eu volto a apresentação ao Dirceu para que ele passe a mensagem final no próximo slide, slide 13. Dirceu, é com você. Obrigada. Obrigado, Mônica. O panorama futuro é desafiador e acreditamos que assim nossos clientes tenderão a se tornar cada vez mais assertivos e criteriosos em suas concessões de crédito e prevenção à fraude, e muito mais ativos em suas ações de recuperação. Com isso,
a tomada de decisão por novos investimentos pode tender a ser alongada e focaremos na demonstração de valor das melhores soluções de risco para fomentar as vendas. Por outro lado, a demanda por recuperação tende a ser forte, dado o aumento dos índices de inadimplência, que já observamos durante o primeiro semestre do ano. Manteremos nossa postura ativa e ágil no atendimento e oferta de soluções assertivas e tecnológicas a nossos clientes. Buscaremos sempre os melhores resultados para todos, sejam clientes, acionistas, colaboradores e um ambiente de negócios com flexibilidade comercial e uso das melhores técnicas analíticas e bases de dados para colaborar com as melhores relações de riscos entre todos. Agora volto a palavra para o operador para que inicie a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de agradecê-los mais uma vez pela participação em nossa conferência. Estamos à disposição. Não é operador. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A A primeira. na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o seu áudio. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente para o inglês. A nossa primeira pergunta vem do William Barranjard, analista sell-side do Itaú. William, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, William, pode prosseguir. Bom dia a todos. Parabéns pelo resultado, pessoal, e obrigado pelo call. Tá? Aqui eu tenho algumas perguntas sobre eficiência, né? Então, a empresa vem mostrando uma melhora significativa quanto à migração para o digital versus as cartas, certo? E aí eu queria entender quanto de espaço vocês ainda estão vendo de melhora por conta dessa transição, né? E aí a minha segunda pergunta também sobre eficiência, né? Em termos de estrutura de custo e despesa geral, né? No geral, até quando a gente pode pensar em melhora de margem, né? E qual seria uma margem EBITDA, por exemplo, que vocês veem como target, quando eventualmente chegarem em um período de estabilidade? Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado. William, obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo aqui a pergunta sobre a migração do físico para o digital. Quando a gente olha, essa migração ela começa há quase 8 anos atrás, então ela é uma migração que foi acontecendo ao longo do tempo. Ela tem 2 grandes componentes aqui, né? O primeiro grande componente é a gente convencer os clientes a migrar do físico para o digital, e o segundo grande componente é o quanto que a gente tem de endereços digitais da população brasileira negativada. Então assim, acho que o primeiro componente a gente já venceu, isso aqui a gente já conseguiu convencer 100% dos nossos clientes já estão na cobrança digital, então acho que esse primeiro componente já é coisa do passado. Acho que agora o nosso desafio aqui, ele é muito mais em conseguir cada vez mais evoluir nossa base aqui de contatos digitais. Então esse é o nosso principal desafio. Se você me perguntar aqui dessa migração, essa migração já está bem evoluída. Ela já, se você olhar os nossos números históricos aqui, você vai acompanhar decréscimos de receita significativos em físico e incrementos significativos em digital ao longo dos últimos quarters. Se você olhar esse semestre aqui, a gente está 1,9% abaixo do primeiro semestre do ano passado em físico, ou seja, essa migração ela já está chegando no seu limiar aqui, então a gente acha que ainda tem espaço para continuar, sem dúvida nenhuma existe uma digitalização da população, então a gente vai continuar tendo mais contatos digitais, mas se a gente olhar bem aqui, a gente já conseguiu avanços muito significativos nessa migração, ela é uma migração já bem evoluída aqui. Acho que a segunda parte da pergunta aqui eu vou passar para a Mônica para responder para a gente sobre EBITDA. Bom dia aí, William. Obrigada por estar aqui com a gente.
nesse momento. Bom, em termos de margens, a gente tem conversado aí, esse ano eu vou falar mais focado em 2022, estamos trabalhando, apesar da gente estar com margens melhores nesse período quanto do ano anterior, a gente ainda está trabalhando com margens semelhantes ao que foi 2021. E aí eu prefiro mesmo comentar sobre margem EBITDA, menos o CAPEX total, porque a gente tem aqui um time sempre trabalhando com novos produtos, mas a gente também tem aí toda a manutenção dos nossos produtos existentes. Então, para eventualmente a gente ter classificações de OPEX e CAPEX, quando a gente fala de EBITDA menos CAPEX total, a gente tira aí esses efeitos. Então, a gente está trabalhando em algo aí, a gente não dá guidance, mas para esse ano a gente entende, estamos trabalhando para terminar como ano passado, alguma coisa ali em torno de 20% de margem EBITDA menos CAPEX total. Tá ótimo, pessoal. Ficou muito claro. Obrigado. Obrigado, William, pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Santos, analista sell-side do JP Morgan. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por dar a oportunidade de fazer perguntas, são duas. A primeira seria a questão do caixa líquido. Vocês têm uma base de caixa líquido bastante importante, fizeram alguns M&As, mas eu queria entender daqui para frente, quais que são os usos desse caixa? Vocês contemplam mais M&A ou contemplam devolver para o investidor, crescimento orgânico? Acho que seria interessante entender isso. E a segunda pergunta é se pudesse fazer um comentário do ambiente competitivo. Você tem novos players entrando, tem a competição com a Serasa, se pudesse tecer alguns comentários, seria bem interessante. Obrigado. Tá, joia. Bom, obrigada, Marcelo, novamente também por estar aqui com a gente. Sobre a utilização de caixa, a gente tem sim, um caixa bem robusto em função do nosso IPO e da nossa geração de caixa operacional. A gente está no momento aqui de discussão do nosso planejamento estratégico, que começa o ciclo orçamentário também e vamos olhar os próximos 5 anos. A nossa utilização de caixa, a gente entende que vai ser o resultado, uma combinação aí de tudo que você mencionou. O Lucas vai falar daqui um pouquinho sobre todo o que está acontecendo na parte de pipeline de M&A. A gente sim também está olhando as alavancas aí de acelerar crescimento, eventualmente orgânico, e também estamos fazendo alguns estudos, mas que vai ser uma consequência desse nosso ciclo orçamentário e planejamento de 5 anos, para um desenvolvimento aí de uma política de distribuição de dividendos e, obviamente, o assunto recompra também entrará. Não tenho nada para comentar até o momento, mas isso a gente estará endereçando ao longo desse ano e teremos aí essas respostas para o final do ano. Tá, Lucas, puder aí falar um pouquinho de M&A, como que está a pipeline e o que a gente está vendo? Claro, Mônica. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Acho que M&A é sempre assim, a gente não consegue garantir e escrever em pedra os M&As, mas a gente continua com um pipeline muito robusto aqui. Tem coisas já muito conversadas aqui, já tem um pipeline razoavelmente avançado. A gente ainda enfrenta aqui, a gente ainda não viu as correções todas de valuation, que a gente já viu no mercado público, a gente ainda não viu no privado. A gente está começando a acompanhar isso, então assim, a gente está muito próximo de muitas empresas aqui, então a gente fica muito próximo do nosso pipeline como um todo. O pipeline temos um pipeline robusto, a gente deve ter novidades aqui ainda nos próximos trimestres aqui, então a gente continua sim com a nossa estratégia de M&A. E é importante frisar aqui que a nossa estratégia de M&A continua exatamente igual o que a gente tinha combinado no IPO aqui. Então, os mercados que a gente vai focar, então a gente já tem 2 aquisições, uma no setor de consumidor e uma no setor de antifraude. São setores que para a gente continuamos olhando cobrança, market solutions e principalmente analytics. Então, esses são os setores que a gente continua aqui focando os nossos esforços de M&A. Marcelo, tratando da sua segunda pergunta, vou discorrer um pouco aqui sobre nosso ambiente competitivo. A gente sempre esteve muito atento a esse ambiente competitivo, mas esse ano a gente vê um certo acirramento na questão de preço, tá?
De qualquer forma, a gente está demonstrando para os nossos clientes a qualidade dos nossos produtos e o diferencial dos nossos algoritmos, dos nossos analytics, e a gente consegue sempre demonstrar o ROI com relação ao uso dos nossos produtos. Então, a gente continua, sim, crescendo, como vocês viram aqui, com relação aos nossos números, mas a gente, confesso a você que a gente tem agora uma outra preocupação, porque nos últimos meses a gente viu uma prática de preços que a gente não acredita ser sustentável. A Boa Vista não entra nessa discussão de preço, a gente continua aqui numa linha de demonstrar o poder preditivo dos nossos algoritmos, o quanto os nossos algoritmos conseguem trazer de retorno para os nossos clientes, tanto no aspecto de prospecção, como no aspecto de recuperação, e em especial agora, nesse momento aqui da economia um pouco mais difícil, com relação à capacidade preditiva de entregar ou conceder um crédito muito mais seguro e muito mais assertivo. Perfeito. Se eu puder só um follow-up em relação a uma questão que a Mônica fez, ela falou alavancas para acelerar o crescimento orgânico. Será que teria como dar um pouco de cor sobre essas alavancas? Acho que seria, não sei se é possível falar já. Não, sim, lógico. Aqui o que a gente está falando a gente tinha aí, da época do IPO, o objetivo de estar usando 94% dos recursos captados em crescimento, operações de crescimento inorgânico. E olhando aí o mercado e todas as ofertas e as oportunidades que tem dentro de casa, a gente identifica que a gente também tem oportunidades de investimentos em o que a gente já tem em nosso VAL, que pode aí alavancar um crescimento mais acelerado nos produtos existentes. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo, isso faz parte aí dessa nossa revisão do nosso planejamento estratégico, que já está em andamento, e o que a gente entende é que a gente vai ter, assim, a gente espera estar readequando o que for necessário, se a gente está encontrando mais oportunidade de crescimento dentro de casa dos produtos já existentes, para acelerá-los, então a gente, sim, por que não fazer? É isso que eu quis dizer, tá? Não sei se ficou claro, se tiver alguma outra dúvida. Não, tá ótimo, obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, analista sell-side da Condor Insider. Iremos ler a pergunta do Carlos Herrera, que essas margens já consideram todos os ganhos de sinergias das aquisições, ou vocês ainda acreditam que é possível melhorar esse indicador? Dado o cenário mais adverso, existe uma maior demanda para os serviços da companhia, ou os serviços têm pouca relação com o cenário econômico? Obrigado, Carlos. Começando pela pergunta aqui sobre sinergias, acho que assim, a gente fez 2 aquisições de empresas razoavelmente pequenas, então assim, as sinergias de custo aqui, elas não eram sinergias das mais relevantes, elas não são fatores para a gente ter feito a aquisição. A gente fez a aquisição porque tinha uma sinergia muito grande de produtos, de dados e de oferta, e aí os clientes aqui são muito parecidos, então os clientes, tanto de acordo certo quanto de conduto, são clientes muito parecidos com os clientes da Boa Vista, então a gente tinha uma sinergia muito grande disso. Essa sinergia de receita aqui, ela está só no começo, então, sinergia de receita aqui a gente espera continuar crescendo essa sinergia, seja ampliando aqui o potencial dessas 2 ofertas de conduto e acordo certo, com mais dados Boa Vista, com toda a inteligência analítica que a gente tem, seja ampliando aqui a nossa oferta para novos clientes que já são clientes Boa Vista e que podem se beneficiar aqui dessas novas soluções. Então, acho que essas são as sinergias que a gente tem. Elas não foram de custos, elas são muito mais de receita, aqui muito mais de crescimento. Então, aqui tem uma oportunidade muito grande, no final das contas, de continuar crescendo a receita. Continuando aqui, você perguntou um pouco sobre cenário aqui, se o cenário mais adverso, ele traz oportunidades ou ameaças aqui para Boa Vista.
Acho que vale lembrar, assim, que a gente tem dois negócios grandes aqui quando a gente pensa no crédito. Um negócio de recuperação, que a gente ajuda aqui os nossos clientes a recuperar cada vez mais, e um negócio de ajudar o nosso cliente a conceder melhor. Então, esses são dois negócios super importantes aqui para a gente. Quando a gente fala de concessão, eu não falo nem na concessão de crédito, a gente fala na procura de crédito. Então, talvez aqui o que a gente pode pensar é quando aumenta a procura de crédito, isso é bom para Boa Vista, quando diminui a procura de crédito, isso não é bom para Boa Vista. Mas a procura de crédito aqui, ela tem muitos fatores, né? A gente não consegue olhar só a concessão de crédito, esse é um dos fatores, tem N fatores. Concessão de crédito pode ter o mercado diminuindo a exposição, então a concessão diminui, mas a procura às vezes não diminui, então tem N fatores aqui que impactam a procura de crédito. Quando a gente pensa em recuperação, nossa linha de recuperação, com o aumento da inadimplência, não tenho dúvida aqui que aumenta a procura para os nossos produtos. Então, acho que a gente tem esses dois lados aqui da nossa receita, então a gente consegue aqui ter quase um hedge quanto à economia, porque a gente tem duas receitas que são complementares aqui. Eu acho que eu respondi toda a sua pergunta, deixa eu ver. O cenário econômico é esse final aqui. Então, assim, o cenário econômico, óbvio que quanto melhor for o país, melhor para Boa Vista aqui, porque mais procura crédito, mais opções, mais ofertas. Então, no final das contas, a Boa Vista tem esse hedge natural, mas o cenário econômico ajuda a gente também quando o mercado melhora. Obrigado pelas respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para participar via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o seu áudio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais para a Mônica, CFO da companhia. Por favor, Mônica, pode prosseguir. Bom, pessoal, muito obrigada aí pela participação dos nossos resultados hoje. Estamos aqui à disposição para qualquer eventuais esclarecimentos que vocês gostariam de ter ou algumas conversas aí com todos vocês. E, por favor, podem nos acessar através do nosso site do RI, que se encontra, ou dos contatos de RI que se encontram aí nessa última página. Muito obrigada novamente e até o próximo trimestre. Bom dia a todo mundo.